13 de maio, dia da abolição da escravatura. Do começo do século XVI até final do século XIX, cerca de 15 milhões de africanos foram sequestrados, aprisionados e enviados como escravos para o Novo Mundo. Só para o Brasil veio quase um terço deles. Estes africanos provinham de lugares, etnias, culturas e idiomas diferentes e eram destinados a uma certa região de um país, levando em conta o conhecimento que já possuíam em sua comunidade natal, como cerâmica, agricultura, Angola, por exemplo, o povo bantu, carpintaria, metal, como a questão da Nigéria, Togo, Benin e Gana, e também a necessidade dos donos de escravos daquela área. A viagem podia levar quase um ano para chegar realmente ao destino final. E isso para quem chegava vivo. Nos navios, chamados popularmente de tumbeiros, cerca de 20% dos cativos morria durante o percurso. Somando-se tudo, mais de 1,5 milhão de africanos sucumbiu durante o percurso no Atlântico. No Brasil, o tráfico se intensificou com o aumento da produção de cana-de-açúcar. Naquela época, a rotina diária de 18 horas de trabalho escravo durante o período da safra era comum. A maioria dos escravos não aguentava trabalhar por mais de 10 anos. Depois foi a descoberta do ouro, aumentando mais ainda o tráfico e o comércio de escravos. E depois a produção de café. Imagine um horror, gente. Gente de grande prestígio social tinha até 70 escravos em casa. Grande parte de todo o trabalho era feito por escravos. Os castigos e as barbáries eram enormes. Houve revoltas em todas as épocas, várias formas de resistência organizadas pelos negros, e havia os quilombos. Os capitães do mato perseguiam os fugitivos, porém muitos resistiram bravamente enquanto puderam. Exemplo, o Quilombo de Palmares, o mais famoso. No começo do século XIX, cerca de 42% da população negra ou parda do Brasil era livre. Por pressão inglesa, foi sancionada em 1932 a lei, para inglês ver, dando a liberdade a escravos desembarcados no país. Em 1850, o tráfico negreiro para o Brasil foi efetivamente proibido por imposição da Inglaterra, que tinha seus interesses nisso, Outra hora eu falo. E a partir daí, o governo brasileiro começou a pensar em opções para a substituição da mão de obra escrava. Em 1871, foi aprovada a chamada Lei do Ventre Livre, onde a criança ficava escrava ainda até atingir os 21 anos. Mais uma pegadinha aí, E o Brasil passou a incentivar a vinda de imigrantes, que eles também foram tratados como quase escravos. Isso também dizem que foi uma forma de branquear o povo brasileiro. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Ai, que vergonha, gente. Apenas em 1888, com a Lei Áurea. E para os ex-escravos, a liberdade não significou necessariamente uma melhoria nas suas condições de vida e de trabalho, já que a política voltada para o trabalho livre não os beneficiou, nada, e nem aos seus descendentes. Essa desigualdade que a gente vê até hoje, vem daí. Porque não houve nenhum tipo de reparação, indenização e terras. Claro que isso não seria suficiente e nem substitui as vidas perdidas, mas já seria um bom começo. A Lei de Terras, criada apenas 2 semanas depois da Lei do Ventre Livre, ou seja, lá em 1850, dispunha de normas para o direito agrário e abolia as sesmarias, que era até então como era o comércio, E estabelecia o fim da apropriação também de terras pelo trabalho e forçava a compra apenas através do Estado. E isso perpetuou a opressão aos negros. Com isso, mesmo livres, eles não podiam cultivar a terra e nem comprá-la diretamente do Estado. Era ele que detinha o poder na época de determinar quem que seria o dono da terra. E certamente, e infelizmente, os negros não estavam no topo da lista. Não houve uma revogação formal dessa lei, mas considera-se que essa lei foi revogada apenas em 1964, com o Estatuto da Terra. E apesar de muito sofrido, esse processo migratório trouxe importantes contribuições para a nossa cultura. Influências linguísticas, influências culturais, alimentares e tantas outras coisas. Vamos comemorar o fim da escravidão, mas pensar que ainda tem muita injustiça social. Tem que acabar com isso. Tchau!